Vamos ler 2 versículos aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. Nele, em Cristo, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, receberam a Cristo, receberam esta vida. E esta vida é a luz dos homens. Vamos para o capítulo 4 desse Evangelho, versículo 1. Temos aqui uma história interessante de como Deus age em graça para com o pecador na sua salvação. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículo 1. Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia já muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. É uma história que tem bastante instrução nos quadros que nós encontramos aqui. Enquanto havia uma festa em Jerusalém, o Senhor Jesus subiu para lá, mas não foi diretamente para esta festa. Ao mesmo tempo que havia uma festa entre os judeus, nós vemos que neste lugar, próximo à porta das ovelhas, perante esse tanque, e diante destes 5 alpendres, havia uma multidão sofrendo, padecendo por diversas enfermidades. Nós lemos coxos, cegos e tantos outros, mas havia um homem ali que tudo indica que ele chegou àquele tipo de enfermidade, aquela situação por causa de algum pecado que ele cometeu. Pois no final nós vemos o Senhor Jesus dizendo para que ele não pecasse mais, para que não sucedesse coisa pior. Sendo assim ou não, mas nós temos aqui um quadro de como uma pessoa pode ser salva. Como Deus age na nossa salvação. Como é que ele age? Nós vemos
no início da leitura que havia uma festa em Jerusalém, uma festa dos judeus, mas o Senhor não estava nesta festa, não foi para lá. Principalmente o Evangelho de João procura salientar que estas festas eram dos judeus, quando que antigamente eram festas do Senhor. Mas o homem tornou aquelas solenidades, aquelas festas que foram instituídas por Deus, em formalidade. Não havia realidade, não havia comunhão e comunicação com Deus. As práticas continuavam. Isto pode acontecer, como tem acontecido ainda hoje. Muita coisa é feita e construída em nome de Deus, mas só existe formalidade. Não existe, como nós vemos aqui, a presença da pessoa divina, que é tudo. Na festa podia haver muita gente, podia haver muita atividade, podia haver muita gente dedicada de todo o seu ser, fisicamente. Mas o Senhor não está lá. O Senhor Jesus estava longe? Aonde ele estava? Ele estava procurando pessoas que quisessem ele, de todo o coração. Isso acontece ainda hoje. Deus não está procurando simplesmente o exterior das pessoas. É muito fácil, hoje em dia, abrir qualquer coisa em nome de Deus. E logo congrega essas pessoas a algumas atividades relacionadas a este culto, a esta religião. Pode ser batizada, pode contribuir neste tal lugar e pode até convidar outros e pode trabalhar em prol desta religião, desta igreja. Mas sem nunca ter tido um encontro com o Senhor Jesus, sem nunca ter dado o primeiro passo em suas vidas pelo novo nascimento. Sem isto, meu amigo, e todos aqui, todos que estão presentes, nada mudou em relação para com Deus e para a eternidade. As coisas com Deus e para a eternidade começa com Deus. Não começa com homens. Ninguém é convidado aqui para vir para frente, nem a pessoa decide na hora do batismo, nada dessas coisas. A pessoa começa a sua vida com Deus e para o céu é com Deus mesmo. É através do seu Filho. Nós lemos, os primeiros versículos que nós lemos, o Senhor Jesus falando a respeito dele, dizendo: Ele é a vida, nele estava a vida, e esta vida é a luz dos homens. Então não adianta ter outra coisa se não tem a vida que vem de Cristo. E é só Ele que pode dar esta vida. Não é o pastor, nem o pregador, não é nem as águas do batismo, mas é Ele. E então você tem que se encontrar com Ele para receber vida. Como? Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque agora eles têm a vida do Filho de Deus. Mas a todos quantos o receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí está a resposta. Aos que creem na sua pessoa. É um ato de fé daquela alma que compreende: tudo Ele fez por mim sobre a cruz para me salvar. Ele derramou o seu sangue, o seu precioso sangue. Ele sofreu no meu lugar. Ele deu a sua vida por minha causa, por mim, o pecador. Eu que merecia ser condenado no inferno, e serei se não ter esta salvação. Mas Ele interviu na minha causa e sofreu no meu lugar o juízo divino,
Porque Ele levou em seu corpo os meus pecados, os meus próprios pecados, sobre aquele madeiro. Você tem esta compreensão? Você pode se aproximar de Cristo ou deixar que Ele se aproxime de você? Tal como Ele fez aqui, no meio desta multidão, Ele viu um homem. Que não podia fazer nada por si mesmo. Ele mesmo disse. Não era alguns meses, 38 anos. Paralisado, sofrendo. Talvez não estava 38 anos neste lugar, não diz, mas 38 anos sofrendo. Como já pensamos, as pessoas lá na festa religiosa tinham muita coisa para pensar, fazer em nome de Deus, mas estavam longe de Deus, longe do poder de Deus, porque Cristo estava longe deles, e era com Cristo que havia o poder para dar vida e transmitir vida para aquelas pessoas, para salvar elas. Não há outro. É o que o apóstolo Pedro diz, é o que a Bíblia diz, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Você acredita nisto? Que a tua salvação, a minha salvação, depende dele. Porque só ele, meu prezado ouvinte, foi escolhido por Deus para morrer no seu lugar e no meu, e levar o peso dos nossos pecados. Este livro diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. É por isso que a paz que vem através da salvação é graças ao castigo que caiu sobre ele. E pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós podemos ser sarados. Este homem aqui, é interessante que enquanto havia uma festa lá, nós lemos Porta das Ovelhas, é bem interessante o que temos, as descrições aqui. Vemos ovelhas perante um tanque. Betesda significa casa de misericórdia. Ovelhas que estão, pensando naqueles homens, perto de um tanque. Aquele anjo vinha de tempo em tempo e trazia bênção para aquelas pessoas. Mas tem um homem que não pode chegar lá. Ovelhas que estão vendo a água, estão vendo as bênçãos, mas não tem força para chegar. Aquele homem ia morrer assim. Ele disse, não tem ninguém que me ajude. Eu não posso. E ninguém me ajuda. Cada um cuida de si mesmo. O Senhor sabia. E o Senhor sabe que nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Ele sabe que nós somos fracos. Estamos, como este homem aqui, sem condições, longe. Mas o que o Senhor faz? Ele se dirige a ele, diretamente a ele, aquele que não podia. O Senhor deixa aquela gente lá que achava que podia se aproximar de Deus da sua maneira para chegar perante um homem que não podia. E a pergunta é, tu queres ficar são? Claro que ele queria, né? Ele tinha o desejo no seu coração de ser curado. Você tem o desejo no seu coração de ser salvo? Verdadeiramente? Este homem estava aqui por uma razão, ele compreendeu, era visto.
Mas ele chegou à conclusão: chega de sofrer. O pecador, a pessoa que está em seus pecados, está como este homem. Para as coisas de Deus, ela está paralisada. Não tem nada que ela possa fazer que ela tenha dado um passo no caminho para o céu, para agradar a Deus. Não tem nada. Mas, como nós lemos, o Senhor Jesus veio ao mundo justamente para mudar isto. E como nós lemos, nele está a vida. E a vida é a luz dos homens. Sem esta vida, estamos em trevas. Esta vida que o pecador recebe quando crê em Cristo é a luz para o seu caminho. A própria vida é fonte de luz. O homem explicou para Cristo quando ele perguntou: tu queres ficar são? Ele diz: olha, não tenho homem algum que me ajude. O Senhor não ia ajudar ele a chegar até aquelas águas, porque aquilo ali nos fala da lei, do sistema antigo do judaísmo, em que o homem tinha que obedecer à lei de Deus, aonde sempre falhou, aonde sempre falhará. É por isso que Cristo vem e intervém neste assunto, para dar para ele plena saúde, independente daquela água, independente daquele anjo que descia de tempo em tempo. Note, o anjo, diz aqui, um anjo descia de tempo em tempo. Mas nós lemos de um que desceu, não de tempo em tempo, desceu uma única vez. Preparou uma única salvação. O justo padeceu uma vez pelos pecados, por nós os injustos, para levar-nos a Deus. E esta obra que ele consumou pode alcançar a todos. Todos. Está acessível a todos, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não esqueça disto. Você vai se tornar um filho de Deus quando você aceitar, quando você crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Por que, diz alguém? Porque eu creia nele. Porque ele, há 2000 anos atrás, morreu sobre uma cruz, apresentando o sacrifício de si mesmo a Deus, a quem nós temos uma dívida sem a salvação. Ele se ofereceu a Deus: olha, eu estou aqui para morrer no teu lugar. Você mesmo. Não é outro, é você. E ele disse que a salvação que ele foi consumar para você e para mim, ele disse que estava consumada. Está pronta. Deus no céu ficou em silêncio porque realmente estava consumado. Não tem nada mais a ser feito, a não ser você, como este homem aqui, aceitar a graça de Deus, a salvação que vem como presente para o necessitado, para o pecador, para aquele que está inválido para as coisas de Deus. Mas nós vemos que Cristo mudou naquele dia e para sempre. Não importava se fazia 38 anos. Talvez você não tenha 38 anos ainda, né? Não é um pecador de 38 anos. Não importa. Toda a história mudou naquele dia. Porque nele havia o poder. Não só o poder, havia vida. Para transmitir vida para aquele homem que estava ali. E mudar a sua vida. O Senhor disse para ele: olha, levanta-te. Toma a tua cama, o teu leito e vai para a tua casa. Antes,
Outros precisavam, ele disse que precisava de ajuda até para descer as águas. Agora ele não precisa de ajuda para ir até lá e ele mesmo pode levar a sua própria cama. Deus apresenta o seu Filho para a nossa salvação. Ele não tem alguém maior do que Ele. Não tem alguém melhor do que Ele. Porque o Filho é igual ao Pai, é igual a Deus. E para atender às demandas divinas, para atender à exigência de Deus a nosso respeito como pecadores perdidos, para sofrer no nosso lugar, que Deus ficasse satisfeito por toda a eternidade, tinha que ser alguém da mesma altura de Deus. Então foi seu Filho. Neste mesmo capítulo é dito que aquele que honra tem que honrar o Filho como se honra o Pai, porque eles estão no mesmo nível de igualdade. Por isso que ele podia morrer na cruz e preparar uma salvação para nós que agradasse plenamente a Deus, para perdoar todos os nossos pecados. Imagine, 38 anos e o problema foi resolvido. Você tem alguma dúvida a respeito de Cristo para a tua salvação? Não pode confiar nele? Você não pode ver pela fé a sua grande necessidade, como este homem? Ele estava posicionado num lugar de necessidade. Lá em Jerusalém estava todo mundo em festa, ninguém precisava de Cristo. Estava ocupado com a religião sem Cristo. Mas aqui ele foi a um lugar em que havia pessoas necessitadas e foi ao homem mais necessitado ali. Ele estava no lugar de necessitado. Você não vai encontrar Cristo se você não está no lugar de pecador perdido? Em perigo de perecer e ir para o inferno? Isto lhe preocupa? E se lhe preocupa, você foge desta realidade? Porque às vezes é assim que muita gente faz. Quando o Espírito vem mostrar esta realidade, olha, os teus pecados, você estando perdido, você vai se morrer, você vai abrir os seus olhos no inferno, a sua vida vai terminar no lago de fogo. A pessoa foge. Isto manifesta que você não quer um Salvador. Não quer, não precisa. Quer continuar. Quer fechar os olhos para os perigos, que nem as curvas que andam na estrada, né? Existe uma placa antes. Mas ninguém é doido o suficiente para fechar os olhos para as placas. Não quero ver, eu vou. Mas assim é o pecador. Deus vem falando muitas vezes, mostrando-lhe, olha a placa. Ele fecha os olhos. E não, seja o que Deus quiser. Não, meu amigo, o que Deus quer é levar você para o céu. É você que quer ir para o inferno. Todos que estão no inferno hoje chegaram lá porque quiseram estar lá. Pode ter certeza disto. Todos que estão no céu quiseram ir para lá, verdadeiramente. E Deus tem prazer em levar gente para o céu. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, Ele quer que o ímpio se converta e busque a sua salvação. Ao terminar, vemos que o Senhor Jesus depois se encontra com ele no templo. Ele não está mais no lugar de necessitado, agora ele está no templo. Um lugar onde Deus pediu para ser feito para a adoração, mesmo que aquele lugar também havia só formalidade naquela época, mas eles não tinham outra coisa. E o Senhor Jesus está por lá também.
Ele não volta mais para o seu lugar onde estava antes, de necessitado, porque uma pessoa salva, ela está salva para sempre. Que maravilha, né? Sem temor mais dos seus pecados, sem temor do inferno. Agora a sua visão é estar onde Deus está. Plena comunhão com Deus. Mesmo quando não está reunido com o povo de Deus, ele continua na presença de Deus. Porque ele tem Cristo. Ele já recebeu a vida, que é a luz para o seu caminho. O Senhor diz para ele, olha, vai e não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Note essas palavras. O pecado sempre traz desgraça. Está na boca do Senhor Jesus. Não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. O pecado sempre traz ruína e desgraça para o pecador, já nesta vida. E depois na eternidade. Você, o que vai escolher esta noite? Vai ficar como está, como chegou aqui? Ou você vai voltar para sua casa salvo? Em Cristo está a vida, e a vida é a luz dos homens. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. O pecador, pela fé nele, se torna um filho de Deus. Você pode fazer isto onde você está sentado aí? É fácil assim. Será que foi difícil para aquele homem ser mudado de uma situação de 38 anos quando Cristo chegou ao pé dele e falou com ele? A dificuldade vai estar sempre do seu lado. Note que Cristo não teve problema. 38 anos. Bastou uma palavra. Ele disse, levanta-te. Ele disse, quem crê no Filho tem a vida eterna. Espero que você faça essa decisão hoje. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo.